eu sou Fernanda Albuquerque e hoje eu trouxe um vídeo de customização bem legal aqui pro canal. Eu vim ensinar vocês como fazer essa linda camiseta arco-íris. Eu vi, principalmente agora nessa época do carnaval, eu vi várias pessoas usando, eu vi também na internet e eu achei assim muito lindo. E como eu não compro mais roupas nem calçados já há muito tempo, quando eu acho alguma coisa assim bonita, eu tento ver o que eu tenho em casa pra mim poder transformar, pra mim poder customizar. E eu acho isso assim bem bacana, transformar as coisas. Essa era uma camiseta assim branca, muito velha, muito antiga. Então eu pintei ela assim e ficou uma blusa praticamente nova. Eu gostei bastante. Não é uma arte assim difícil de fazer, ela é um pouco trabalhosa, um pouco assim demorada, porque você tem que fazer listra por listra e depois fazer assim novamente, passar uma segunda camada de tinta. Mas eu acho assim que vale muito a pena, porque você tem uma peça que você ia talvez descartar, uma roupa que você não ia usar mais, e você pega e transforma em uma coisa bem bacana, em uma coisa bem estilosa, bem diferente. Eu gostei bastante, espero que vocês também. Bom, gente, aqui então eu tenho uma camiseta branca, ela tá bem velha, ela tá assim com várias manchas, e eu vou desenhar o arco-íris, fazer aquele listrado perfeito. A primeira coisa que eu fiz foi colocar folhas de revista dentro da minha camiseta. Eu tenho que fazer isso por toda a camiseta, porque senão na hora que a gente pintar, a tinta passa para o outro lado e mancha as costas. Então a primeira coisa que você faz é colocar assim folhas de revista por toda a camiseta, para que ela fique toda coberta assim e você pintar ela tranquilamente. Escolhi aqui 6 cores para fazer o arco-íris, faltou o laranja que eu não tenho. E eu nem quis fazer uma mistura de amarelo com vermelho, porque eu tenho pouquinho vermelho também, eu acho que não ia dar. Então, resolvi deixar só essas 6 cores. Colocado aqui o papel, eu vou começar a desenhar as listras. Eu vou usar uma régua, nossa, minha régua tá bem velha. Eu vou usar também um lápis preto. Aqui na manga, as listras, eu vou fazer elas assim na horizontal. Então, você só vai vendo assim um espaço que você acha que tá bom. Eu vou querer listras finas, não vou querer aquela listra muito grossa. Então, eu só vou medindo com a régua e depois eu tomo uma distância e meço. E vou fazendo. Uma dica assim é não apertar muito o lápis, porque para não ficar assim muito marcado, porque depois a tinta pode não cobrir, pode dar um trabalho na hora de pintar. Então, é só para fazer uma marcação mesmo. As listras eu vou fazer assim, na vertical. Eu acho que eu falei horizontal antes, mas é vertical. E em toda a blusa eu vou fazer listras na forma horizontal. Gente, uma coisa que eu notei é que é melhor começar com esse pincel fininho, fazer toda aqui a extremidade, o risquinho aqui, ó, e depois preencher com esse pincel mais grosso. Quando eu trago essas customizações aqui, também são coisas que eu nunca fiz, que eu trago aqui meio que no escuro, assim. Então, eu também vou descobrindo, assim, a forma mais fácil no decorrer do vídeo. Então, eu percebi que é mais fácil você vir com esse pincel, que ele é um pouco mais fino, fazer todo o traçado em cima, embaixo, e depois você preenche com o pincel mais grosso. Então, gente, ó, aqui eu fiz todo o contorno, primeiro com o pincel fininho, aí com o pincel mais grosso, eu vou só preenchendo, assim fica bem mais fácil. Bom, gente, aqui então eu já tô indo pra minha última cor. A camiseta tá ficando uma graça, tá ficando linda. E aquilo lá que eu falei pra vocês, ó. A gente coloca o pincel mais fininho pra fazer o contorno, pra não ultrapassar ali a outra cor. E depois com o pincel mais grosso, a gente só vem preenchendo aqui o centro. Aqui em volta dessa abelhinha, que eu quero manter ela, nem esse pincel aqui vai ser suficiente, ele já é bem grosso. Eu vou usar esse pincel fininho, número 000, e vou fazer aqui todo o contorno de rosa. Aqui eu já fiz, ó, com as outras cores. Cada vez que eu ia fazendo uma cor e chegava nela, eu parava, fazia com esse pincel. Depois continuava com o pincel fininho e depois o pincel grosso preenchendo no centro. Uma coisa assim que a gente pode notar é que a pintura ela tá ficando assim, ó, um pouco falhada, não tá ficando aquela pintura uniforme. Então vai ser necessário depois para passar uma segunda camada de tinta em todas as listras. Aí da mesma forma,
Começo com o vermelho, onde tiver vermelho eu já vou fazendo a segunda camada, ou em tudo que tiver vermelho, depois o amarelo e todas as cores. Aí eu acredito que vai dar certo com 2 camadas. Bom, gente, aqui então ficou pronta a nossa camiseta com listas de arco-íris. Eu achei assim que ficou incrível, que ficou bem linda mesmo, ficou bem legal essa camiseta. E como eu havia falado naquela última parte do vídeo, eu precisei sim de 2 camadas em cada cor, com exceção do azul. Na listra azul eu precisei de 3 camadas. Com 2 camadas ele ainda estava ficando assim falhado, sabe? Então eu passei 3 camadas. Essa customização, ela gastou bastante tinta, ela gastou assim mais da metade, quase um vidrinho inteiro de tinta. Todas as tintas que ficaram cheias, que estavam cheias, ficaram por aqui assim. Então foi uma arte assim que gastou bastante tinta e já era o esperado também. O vermelho e o roxo eu tive que comprar novos potinhos, porque os que eu tinha aqui não foi suficiente. Aqui na parte das costas eu fiz assim um esponjado. Eu peguei um pedaço de esponja e fui colocando cada cor. Comecei com a cor vermelha, só pegando lá no potinho e carimbando assim na camiseta. Eu fiz isso por quê? Porque a parte de trás dela, ela tava um pouco manchada, ela tava um pouco assim amarelada. Então, se eu deixasse no branco, não ia rolar, eu não ia gostar. E também branco é uma cor que eu não gosto. Então eu peguei e fui fazendo isso. Comecei com vermelho, depois com amarelo. Então eu nem achei assim válido gravar, porque eu só fui pegando no potinho e fui carimbando na camiseta, assim, de forma bem aleatória. Ela demorou uns 40 minutos para secar, não é uma coisa assim que seca tão rápido, então ela demorou esse tempo aí para secar. E o tecido, ele ficou assim um pouquinho duro, mas ele não ficou tão duro assim a ponto de incomodar na hora de usar, sabe? Ficou assim bem gostoso de usar, sem problemas nessa parte. Eu vou deixar uma foto usando ela pra vocês verem. Aqui não tem como eu mostrar ela inteira, eu tenho que ficar dobrando. Daí eu vou deixar uma foto pra vocês conferirem. Mas eu amei o resultado. Eu achei que ele foi muito satisfatório, era bem o que eu queria mesmo. Gostei muito, gente.